E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos aqui no dia 18 de janeiro de 2025. Vamos olhar o mapa do momento e vamos ver a movimentação da Lua e as conversas que esta Lua está fazendo com outros elementos do mapa e o que isso pode indicar para a gente, que tipo de reflexão eu posso fazer com isso. Como que eu posso usar essa energia de uma forma bem prática na minha vida para melhorar a mim mesmo. Então fica atento comigo aí nesse vídeo que a gente vai ter uma conversa bem legal. Antes de começar esse vídeo, deixa eu falar para você que se você quiser a leitura do seu mapa astral feita por mim, link na descrição do vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado para o meu site e lá tem todas as informações. Olha como o site está bonitinho, ó. Eu coloquei os menus aqui. O menu de materiais gratuitos ainda não está funcionando. Mas nós temos aqui reflexões do dia. Se você clicar, você vai ser direcionado para uma página que tem a reflexão do dia. É algo diferente do que está nos vídeos para vocês aí. Daí aqui tem a parte dos signos, que você vai ter todos os vídeos que eu fiz relacionado com signos, falando sobre os signos que estão aí no canal, daí vão estar aqui também. Tem a parte das casas e dos planetas e também tem a área dos feedbacks que leva a gente lá para o meu Instagram. E daí você vai ver os feedbacks que eu tenho, que me ajudam aí a passar um pouco de credibilidade para vocês. Olha, eles estão todos lá, ó. Certo? Clica lá e olha se você quiser. Ah, Jen, quero comprar um mapa. Como é que eu faço? Ó, tá facinho, ó. Quero a leitura do meu mapa astral. Clica aqui. Aí você vai cair nessa página. Tu vai ter a opção do mapa só em PDF, que é a opção mais acessível que eu tenho hoje, tá? Você vai ter o mapa em áudio, que é um PDF mais um áudio. E você vai ter também a opção do mapa que vai a leitura em vídeo. Vai como eu faço os vídeos aí que vocês veem pro canal, vai mais ou menos nesse estilo. Eu vou falar do mapa de vocês, mas vai também o PDF com tudo certinho lá para você ler com calma. Ó, aqui você vai ver o que eu exploro nas leituras de mapa. Beleza? Então tá aí, ó, visita meu site se você quiser, faz a sua compra aí, tá tudo certo. Ok, então no mapa de hoje nós temos uma lua que está no signo de Virgem e ela ilumina o que? A importância, e ela dá importância para a rotina e para o aperfeiçoamento dessa rotina, além de te pedir que dê atenção para essa rotina, atenção para os detalhes do que você estiver fazendo nessa rotina. Então é hora de você olhar com olhos críticos para como você está vivendo a tua rotina. Esse é um momento para você olhar para as suas necessidades e ver se essas necessidades estão realmente sendo nutridas da maneira como você vive na sua rotina, no seu dia a dia, ok? Nós temos esta lua fazendo uma conjunção com este nó do sul, certo? O nó do sul, ele vai falar de coisas que você tem que deixar sair da tua vida. Vai falar daquelas coisas do passado que ainda estão na tua vida, pesando, incomodando, enchendo o teu saco e que você não deixou sair ainda, mas que você vai ter que deixar sair. Só que essas coisas do passado, elas podem muito bem ter relação com hábitos que você traz do seu passado, porque de repente você viu lá sua mãe fazendo algumas coisas e você decidiu que era legal fazer também. Então talvez certas coisas você tenha que deixar de fazer. Então olha para a tua rotina da maneira como ela é, com bastante realismo, com bastante senso crítico e vê o que não se encaixa mais na tua rotina. E começa a pensar em mudar, tá? Porque aqui, ó, nós temos um Urano retrógrado no signo de Touro. Isso indica que a gente precisa renovar tudo aquilo que tem relação com o que é material na nossa vida, com o que dá substância para a nossa vida. E isso inclui a rotina. Só que, como está tendo uma conversa benéfica, vamos dizer assim, entre Urano e a Lua, essa configuração aqui, então hoje é um dia em que a gente tem a energia que é necessária para fazer mudanças. Então aproveita essa energia de Urano e corta da tua vida logo de uma vez esses hábitos que estão gerando incômodo para tua vida. Como que eu identifico quais são os hábitos que eu tenho que mudar? Vou te dar uma dica, tá? Imagina que você passou o ano passado inteirinho dizendo para você mesma:
Ah, eu tenho que parar de comer esses doces aqui, porque doce não faz muito bem. Começa por aí. Ah, eu tô fumando, mas eu não quero mais fumar, mas eu não consigo parar. Começa por aí. Pensa em tudo que você vem dizendo dia após dia para você. Estou querendo mudar, estou querendo parar. E começa por aí, certo? Como nós temos aqui o Nó do Sul falando de coisas que a gente tem que deixar sair da nossa vida, a gente tem o Norte, o Nó do Norte, que está no signo de Peixes, ao lado de Netuno. Então, eles estão fazendo uma oposição, olha, veja. Quando a gente fala de oposição, significa o quê? Significa que eu preciso perceber algo que está distante de mim, ou algo que eu tento deixar distante. Além de que pode representar uma dualidade, um conflito de energias. Essa aqui do conflito é a mais comum que a gente vê, né? É aquela de, eu tenho uma energia puxando para um lado, a outra energia puxa para o outro. Pode ser o quê? Que eu dou mais atenção para um lado do que para o outro. Pode ser. Mas também pode ser que eu, no alto da minha rotina prática de fazer as coisas, de prestar atenção nos detalhes, de cuidar dos meus hábitos, de trabalhar, enfim, de me envolver com as coisas da vida real, eu deixo de lado todo o meu lado sentimental, o meu lado espiritual, o meu lado imaginativo e sonhador. Entende? Então é hora da gente se dirigir um pouquinho para cá. Nós temos que equilibrar as coisas. Talvez esse seja um momento bom para eu buscar um contato maior com a minha espiritualidade, com o meu lado espiritual. Porque eu preciso entender que a minha percepção de virgem, ela é bastante limitada, porque ela é detalhista. Ela foca nos detalhes. Só que os detalhes são uma pequena parte de algo que é muito maior. E esse é o momento em que o caminho de evolução indicado pelo Nó do Norte é através de algo que é muito maior do que a forma. Como essa lua ela também representa a mãe, então pode ser interessante você buscar perceber se você mantém, se você guarda alguma mágoa com relação à relação que você tem com a sua mãe. Algo que vem do passado, tá? Que é muito sólido para você e que você tem que dissolver. E você vai dissolver como? Perdoando, certo? Começa a entender que não importa como foi a mãe que você teve, ela tentou fazer o melhor dela no momento, ou ela fez aquilo que ela sabia fazer ou podia fazer. Foi o correto? Pode não ter sido, mas foi o que ela pôde fazer. Então, é você desenvolver a empatia com essa mãe também e se colocar no lugar dela. Pô, se fosse eu no lugar da minha mãe, como é que eu ia viver? Entende? Por exemplo, imagina uma pessoa que a mãe dela, em algum momento da vida, viveu uma experiência de passar fome. Eventualmente essa mulher, né, ela acaba se casando e tal, ela tem uma vida muito boa com o marido, só que a vida financeira é muito boa, mas a vida conjugal em si não é muito boa, só que ela não tem a força necessária para mudar isso. Imagina, a filha dela olha para ela e fica pensando, poxa, mas por que você mantém? Por que você não sai? Por que não sei o quê? Por que você não toma uma decisão? Por que você, mesmo reclamando da vida que tem, você não age de forma diferente? Só que essa mulher, ela tem o medo dela, o medo de passar por aquela situação de novo. O que seria a empatia? É eu entender a dor do outro, é eu entender que essa mulher tem as questões dela e eu parar de julgar ela por isso, eu parar de cobrar ela por isso, eu ter esse entendimento. Então esse é o foco do desenvolvimento para hoje e provavelmente esse vai ser o foco por muito tempo, considerando que nós estamos agora com o nodo em Virgem e em Peixes. Então é a saída do material para o espiritual, é o parar de criticar para ser mais empático. Nós estamos também com uma boa fluência entre a Lua e o Sol. Então, esse é um momento em que a gente consegue trabalhar por aquilo que a gente quer. A gente consegue fazer isso. Se a gente tiver a meta bem definida na nossa mente, a gente consegue trabalhar bem para realizar isso aí. E o Sol, ele também é uma representação da luz, por assim dizer. A luz é uma simbologia para o quê? Para a consciência. Esse Sol está ajudando a iluminar a nossa rotina,
a iluminar como nós vivemos o nosso dia a dia, está ajudando a iluminar essa questão toda que a gente traz do passado, para que a gente consiga perceber o que está oculto, o que não está se mostrando para a gente e consiga resolver isso. Ok? E outra coisa que a gente pode olhar aqui, eu estou falando um pouco rapidamente sobre algumas coisas e tal, porque aquele ponto principal que eu queria trazer, ele se dá nessa oposição, porque ele é o ponto do desafio. E se tem um desafio, quer dizer que a gente tem isso dentro da gente para trabalhar, certo? Por quê? Porque o que está lá em cima é como o que está aqui embaixo, o que está fora é como o que está dentro e assim sucessivamente. Então, esse desafio, ele está em nós, em algum nível. Isso aqui também, ó, por que a gente trabalha tanto? É porque a gente tem algo que a gente quer realizar. Beleza, tranquilo, tá fluindo bem. Tá fluindo bem. Se eu trabalhar, eu realizo. Se eu me esforçar, eu concretizo. Se eu tiver ordem, organização, eficiência, se o que eu fizer for útil para outras pessoas, eu vou chegar onde eu quero chegar. Ponto. Aí nós temos também esta lua fazendo um sextil com Marte, que está retrógrado no signo de Câncer. Marte vai falar da atitude. Aí o foco está em como nós agimos, certo? Como é que você está agindo hoje? O Marte em Câncer vai falar de uma atitude que é motivada pelas emoções. E quando a atitude é motivada pelas emoções, nem sempre ela vai ser a mais assertiva. Por quê? Porque existe o peso do fluxo emocional. Então nós temos uma oportunidade de crescimento hoje, de lidar com a nossa rotina que está em foco aqui, se a gente fizer uma revisão de atitudes e hábitos que talvez a gente mantenha, lembra, coisa do passado, talvez a gente esteja mantendo atitudes que a gente traz lá da nossa infância, lá do passado, a gente ainda mantém isso, sendo que o mais legal pra gente, pra nossa saúde, coisa e tal, seria fazer diferente. Mas imagina que você cresceu numa casa onde era comum a sua mãe ou a pessoa que te criou fazer comida, fazer molho com banha de porco, muito azeite. Tipo, a minha avó fazia muito isso. Tipo, eu olhava para as panelas dela lá e eu via aquela crosta de banha. O molho ficava uma delícia, né? Ficava muito bom que ela fazia, só que não era saudável. Hoje em dia, se eu vou comer óleo, alguma coisa que é muito gordurosa, eu fico ruim. Então, sabe, vamos supor que durante muito tempo da minha vida eu tivesse mantido esse hábito de fazer molhos com muito óleo, com muita gordura. Problemático, né? Para a saúde. Tem problema. Isso gera problema a longo prazo. Então, o que seria o legal? Eu rever isso. Eu rever esse hábito, eu rever essa minha atitude, quem sabe fazer diferente. A atitude de Câncer, ela é muito focada em padrões já conhecidos, em padrões que são familiares. Então é hora de mudar, beleza? É hora de trazer mudanças, renovação. E ela começa passando pelo crivo das atitudes, pela análise das atitudes. É assim que a gente cresce, ó, trazendo um olhar crítico para como a gente age e sendo capaz de trazer a mudança também. Agora, o detalhe interessante é que nós temos um quincúncio acontecendo entre esta lua e Quiron, que está no signo de Áries. E Quiron aqui está dizendo o quê? Que eu preciso ter coragem. Coragem para tomar as minhas próprias decisões. Olha aí, ó, voltamos para o Marte, para a atitude. Eu preciso ter coragem para seguir o meu próprio caminho, para deixar o passado para trás. É um ajuste que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir meu próprio caminho. Se eu quiser curar, se eu quiser, vamos dizer assim, me sentir mais plena, se eu quiser obter a cura que eu preciso, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que tomar minhas decisões, eu tenho que seguir meu caminho, eu tenho que ser mais autônoma. E eu tenho que saber quando me autoafirmar, saber quem eu sou nessa história toda. Porque veja bem, ó, se eu ficar só aqui, vamos supor aqui, ó, o foco tá aqui, o foco tá em cuidar da rotina. Se eu ficar só envolvido com tudo que é prático do meu dia a dia e tananã, será que eu vou conseguir focar em mim?
no que eu quero realizar, no que eu quero fazer, em quem eu quero ser? Será que eu vou conseguir olhar para isso daqui se eu ficar só trabalhando? Só trabalhando? Principalmente se for só para sobreviver, vamos dizer assim. Quantas pessoas que estão nessa rotina de trabalhador? Eu falo muito de trabalho, porque para mim o Virgem tem muito a ver com isso, tá? E quando fala em Capricórnio, fala de carreira e coisa e tal. Touro, que é a necessidade de você conseguir seus recursos. Então eu vejo muito essa questão prática e, vamos dizer assim, trabalhista em alta. E o que está acontecendo? Eu quero trazer só uma reflexão a mais para você aqui. As pessoas dessa nova geração, os adolescentes e tal, eles já não querem mais aquela rotina de trabalho que os seus pais tiveram, que os seus avós tiveram. Por quê? Porque está mudando. Por quê? Porque eu não quero mais gastar 8 horas ou mais do meu dia trabalhando para alguém para eu ter dinheiro em troca do meu tempo, em troca da minha liberdade de fazer aquilo que eu quiser. Então as coisas estão mudando também em nível coletivo. Olha o Urano mudando as coisas aqui. O Plutão também aqui em cima gerando as mudanças. Então tem muita coisa acontecendo. As coisas coletivas, as mudanças coletivas, elas também em algum nível vão refletir no nosso individual. Olha que bacana.